Ó, eu vou falar das minhas primeiras lembranças da Abadia Sade, né? Eu adorava quando eu era assim, estava no início da minha adolescência, 11, 12 anos, comecei a tocar meu instrumento, eu adorava assistir Jô Soares. Eu lembro de você no Jô Soares, e Sim. eu achei muito doido, né? Porque, caramba, ela brinca com os negócios na boca, faz som na boca, e toca, é percussivo, é harmônico e tudo. E eu nunca mais esqueci dessa primeira figura, desse primeiro som, esse primeiro impacto, né? Então eu queria saber o seguinte, né? Você tem uma, a gente vai entender um pouquinho mais da sua linhagem musical, queria entender como que você estudou, mas chegou um momento que você falou assim, cara, eu preciso fazer disso, e eu percebi que isso é uma linguagem minha, uma identidade, eu vou reforçar isso, esse lado percussivo, de brincar com a boca, como que foi? E muita. Foi uma consequência de tudo, né? Primeiro, como violonista, porque quando eu nasci, né, a gente que fala, Sérgio daí já tocava um violão, então o sarrafo do violão já estava aqui em cima, sempre escutando esses dois estudarem violão clássico na sala de casa. Mas o nosso pai foi um autodidata de bandolim, no bandolim, então ele tudo que aprendeu de ouvido e era muito bom músico. Então sempre tinha chorinho em casa. Minha mãe, uma cantora, nasceu cantando, nunca se profissionalizou, mas então sempre aquela mãe cantando super afinada, um repertório maravilhoso da época dela. E a gente tinha um irmão, o primogênito, chamado Jorge, mas a vida inteira a gente chamou ele de Cito, que nasceu com lesão cerebral, com epilepsia, e era uma figura que, pelas circunstâncias da forma que ele nasceu, seria muito difícil ele ter ritmo ou uma presença. Pelo contrário, o Cito se ensinou a tocar pandeiro, um pandeirista com uma técnica própria. Ele tinha um ritmo tão bom que já eu, adulta, ia estudar, em vez de usar o metrônomo, Cito, pega lá. O Cito pegava o pandeiro, o metrônomo era ele, ó, perfeito. Então eu passei essa infância inteira com essas referências naturais dentro de casa, né? Não tinha. E eu adorava ligar o meu radinho, né, para escutar MPB. Então foi meio natural essas experiências começarem a criar suas próprias sinapses dentro da minha cabeça, né? Não tinha uma hierarquia, assim, foi tudo sendo misturado. E a história da percussão que você falou veio como consequência de um primeiro disco, meu primeiro disco, que foi lançado em 89, como brinde de uma empresa. Daí eu já estava morando em São Paulo. E nesse disco, meu irmão Sérgio foi o produtor e ele conhecia todos os grandes músicos de São Paulo. Então, ele chamou o Túlio Carrasqueira para tocar flauta numa faixa, ele chamou o Paulo Bellinati para fazer uma viola numa outra faixa, o Zé Eduardo Nazário tocava com o Pau Brasil, foi ele que veio tocar percussão. E aí, o show desse disco aconteceu no MIS, em São Paulo. Meu pai também tocou no disco e no show. Todos vieram para esse evento. Só que tinha acabado de sair da faculdade, eu era violonista, solista, ninguém daquelas pessoas iam tocar de novo comigo. Mas você estava uma vertente mais clássica? Sim. Apesar de que esse primeiro disco, ele já foi um momento em que eu saquei que a música clássica não era para mim. Então, eu escolhi um repertório que foi composto por violonistas clássicos, mas com uma pegada mais popular. Então, eu toquei Léo Brauer, cubano, né? Toquei Roland Jans, que é um tunisiano que inclusive era apaixonado pela música brasileira. Eu gravei dele a Saudade, número 3. Mas, enfim, depois desse concerto de Natal, com todos esses músicos, eu começando a carreira, né? Então, estava morando em São Paulo, eu consegui vender um show para a prefeitura, sei lá, dali 5 meses ia ter um showzinho. Falei, e agora? O que eu vou fazer sem esse povo comigo, né? E também era um show aberto, assim, para público comum, assim. Sim, Teatro Caceda Becker. E aí foi quando eu comecei o que eu não tinha ideia que ia se tornar um estilo.
Porque, a princípio, eu ouvi... Mas, pera lá, esse solo que o Carrasqueira faz aqui é a melodia da música, então eu consigo cantarolar isso aqui. Com um violão super rebuscado por baixo, mas eu consegui cantar em cima. Pensei, olha, que legal, eu consigo fazer isso. Aí eu falei, epa, e aí se essa daqui, que o Zé Nazário fazia um woodblock, né? Na música da saudade, né? do Baião, da saudade, do Roland, eu falei, isso aqui eu acho que eu consigo fazer com a minha voz. Aí fui pesquisando o que eu conseguia fazer com a minha voz, imitando aqueles instrumentos. E eu fui montando o disco. Não teve nenhuma referência assim que você viu alguém fazendo? E não necessariamente? Não necessariamente. Você falou do Jô Soares, teve um evento que, antes de eu ir no Jô, que eu vi um dia, no programa dele, um cara, que eu não sabia o nome, fazendo coisas com a voz. Tiló Machado? Não. Era o Estênio Mendes Nogueira, que é sobrinho do Paulinho Nogueira. Só que aí, quando eu comecei a mas espera lá, eu vi que eu fazia um negócio com a língua, eu fiquei buscando, né? E aí eu um pouquinho antes desse meu show e essa festa, né, que teve no Natal, não sei o que lá, eu fui ao Jô para falar do disco que tinha sido lançado. E eu estava preparando ainda esse tal do show que ia vir, mas já estava anunciando. Então essa participação do Jô foi em 98? Eu fui não. 88, 89? Não, 90, 89, 90 deve ter sido. 90. Nossa, essa foi a primeira vez que eu fui. Eu fui no Jô algumas vezes, né? Entendi, pode ter sido outra vez que eu vi. Aí, interessante como os destinos, né? As coisas, as sincronicidades. Eu fui no Jô, aí eu comecei a fazer essas coisas com a voz, aí eu lembrei quem que era aquele cara mesmo, né, que eu vi fazendo isso. Aí eu já conhecia a produção do Jô, eu telefonei, aí eles falaram assim, nossa, mas quando que foi? Como é que é o nome da pessoa? Eu falei assim, não sei, eu sei que ele fazia isso com a voz, não sei o que lá. Aí ela falou assim, bom, na época não tinha computador, né? Ela pegou, eu imaginando ela fazer, ela pegou um calhamaço de um livro lá com todos que tinham passado. Ela falou assim, deixa eu ver aqui. Ela abriu, ela falou assim, você não vai acreditar. Eu abri na página desta pessoa. Por acaso ele se chama Estênio Mendes Nogueira? Falei, cara, é isso! E me passou o contato. Aí eu liguei para o Estênio, falei assim, cara, eu tenho que estudar com você. E esse Estênio foi o mesmo professor do Fernando Barba, que inventou o Barbatux. Então, eu e o Fernando Barba, por outra coincidência, morávamos na mesma rua em São Paulo. Nossa! E a gente foi aluno desse Estênio Mendes Nogueira, que fez assim com a cabeça, né? Com o uso da voz como percussão. Mas o Estênio, qual era dele? O Estênio tocava craviola e ele foi um cara que, para te dizer a verdade, eu não sei qual é a história dele para chegar na percussão vocal, mas ele era um professor pardal da voz, assim, e ele desenvolveu métodos de ensino que até o método dele, quem usufruiu mais foi o Barba, quando criou o Barbatux. Mas aí na época que eu contactei o Estênio, mas eu não estou dando aula aqui, eu inventei um curso na minha casa, achei uns outros loucos que se interessaram, e era muito de improviso, muita improvisação, e nessa improvisação você começava a descobrir outras possibilidades vocais. Mas aí eu fui entrando em contato com pessoas que faziam pesquisa de música étnica do mundo, porque é onde esses sons são naturalmente produzidos, né? Então, você vai para a África, você encontra a língua do click, né? O click tongue, que eles
falam fazendo uns cliques, que é da região da Miriam Makeba, mais para o sul da África. Legal, não sabia não. E aí você vai escutar os pigmeus, que também tem uma forma totalmente deles de usar a voz. E os pigmeus, usam também uma técnica que o Naná Vasconcelos usufruiu com uma maestria, que é eles na África fazem com um pedacinho de bambu, mas aqui a gente faz com uma garrafinha, que só salta uma nota, né? Você sopra, sai que nem pega a garrafa, né? Faz. Só que é pequenininha, então faz. E aí você vai mudando as notas. Aqui é sempre a mesma, né? Aqui sempre a mesma nota, né? Fica pedal point. E é demais, assim, o Naná trouxe. Aí eu fui, né? Aí você vai abrindo. E como é que as mulheres do Alasca usam a voz? Elas têm um jogo sensacional que fica uma mulher na frente da outra com a cara bem perto, assim, e elas ficam fazendo sons guturais. Elas vão viajando, improvisa. A primeira que ri, perde. E até os mais contemporâneos, né? Que já sai da música étnica, mas vai para o Bob McFerrin, que foi um cara que reinventou a voz, né? O Al Jarreau também fazia muito, né? Sim. Teve muita coisa. Ele era um baita cantor, né? Sim. Mas ele explorou outras coisas também. É que eu acho que o Bob levou para um patamar muito único, assim, né? De chegar ao ponto de fazer um disco inteiro e um show inteiro, só ele, a voz e um microfone, né? Eu acho que... Você viu esse show? Ao vivo, não. Tive o prazer de fazer um improviso com o Bob no Teatro Municipal em São Paulo. Mas, enfim, voltando lá à tua pergunta, acabou que eu refiz o disco inteiro, aquele primeiro, com violão e imitando aqueles instrumentos todos, que nem assim, o violão comendo solto e a voz fazendo o som da flauta, o som do vento, o som da percussão. Aí eu parei de tocar violão na perna esquerda, como eu fazia, né, como violonista erudita, passei para a perna direita, porque aí eu inventei uma estrutura que eu pendurava os instrumentos de percussão, e aí com o violão sentado com o violão cruzando a perna assim, a perna direita sobre a esquerda, eu liberava esse joelho. Aí no meio da música eu tocava com o joelho, fazia... E uma história que eu adoro contar, que é muito divertida, que o Sérgio, o meu irmão, foi me visitar em São Paulo, e aí eu falei, vem cá ver o que eu estou fazendo, meu show. Aí sério, levei ele para o meu quartinho, aí mostrei para ele, né? E quando acabou, assim, o Sérgio ficou me olhando, ele assim, você vai ter coragem de fazer isso no palco? Eu falei, por quê? Ele falou, puta, nunca vi ninguém fazer nada parecido. E eles já estavam viajando o mundo, né? Mas é bom, vai lá. Porque eu já fazia som no nariz, som na boca, fiz um escarcéu com minhas experimentações. E aí eu fui percebendo que só eu que estava fazendo isso. E foi um pouco... virou um pouco uma marca na época, assim, né? Depois eu fui fazendo outras coisas também, mas essa percussão vocal, essa coisa toda, ficou meio associado a Abadi, porque foi isso assim que minha carreira começou, né? E existe uma expectativa sobre isso, né? Pessoal, não vou assistir Abadi Assad, estou preparado para ver as doideiras, né? Então, assim, eu imagino, às vezes você até quer fazer outras coisas, mas tem aquela expectativa. E é interessante também, porque você está falando que não foi uma coisa assim, eu tirei os sons aqui, bacana. Não, você investiu nisso. Investi, fiquei alucinada com o potencial da voz humana. E são técnicas, algumas mais que outras, mas difíceis de serem executadas, e não tem professor. Então, é um tal de você ficar tentando, né? Então, eu já pegava, na época era fita cassete, ficava gravando, me autogravando para
é esse o som? Aí muitos que eu queria fazer, eu não aprendi, mas no processo eu descobri os meus próprios.